Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome destrói cadeias, dissipa as trevas, vence em dia. Teu nome é Jesus, quero declarar teu nome, sim, Senhor, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Clamo esse nome, nome poderoso, nome poderoso, nome sobre todo nome. Nada resiste ao nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome, o nome poderoso, o nome poderoso, o nome poderoso de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Erga sua voz e declare esse nome. Declare pelas ruas o nome. Ele vai trazer clame o santo nome, o nome Jesus. Eu já vou entrar, tá? Eita glória, clame o santo nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Bom dia, sexta-feira abençoada. Eita glória. Solta o glória a Deus aí, crente. Meu Deus, que coisa boa. Deus é poderoso, que sexta-feira abençoada, clima bom, vibe legal, que coisa linda. Nós vamos bater um papo muito abençoado hoje aqui, falar um pouco sobre dependência emocional, codependência, simbiose. Nós vamos bater um papo aqui muito legal e eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. A expectativa do meu espírito está muito alta para aquilo que a gente vai entregar para vocês. É sempre uma busca por uma entrega aperfeiçoada, uma entrega melhor para vocês, e eu tenho certeza que esse programa tem abençoado muitas vidas. O Além do Culto nasceu no nosso coração, nasceu para fazer história, para fazer diferença, para tocar pessoas, e a gente está muito feliz com os testemunhos todos os dias, irmãos, de verdade. Todos os dias eu recebo pelo menos um testemunho daquilo que Deus está fazendo. Ontem eu recebi um testemunho de uma pessoa lá de Valparaíso, que uma pessoa que está assistindo, acompanhando também, está sendo abençoada. Ou seja, está chegando longe, está chegando em
em outras cidades, em outros estados, e eu tenho certeza que o Senhor, quando ele nos entregou essa visão, é uma visão que é para curar muita gente, tá bom? E eu estou muito feliz com aquilo que a gente está vivendo aqui. Então esse é o programa Além do Culto, hoje é sexta-feira, nós estamos ao vivo aqui da cidade de Andradina, aqui na nossa base, e eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar muito seu coração hoje e vai ajudar muita gente. Então pega o seu celular aí agora, nesse momento, copia o link, senta o dedo, manda para o máximo de pessoas possíveis. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, dá essa moral pro pai aí, se inscreva. Ontem nós batemos os 700 inscritos no nosso canal, para a glória de Deus. 700 inscritos, essa marca é muito relevante. E nós estamos aí em busca do primeiro 1.000 inscritos, dos primeiros 1.000 inscritos no nosso canal, e nós vamos alcançar isso para a glória de Deus. As visualizações estão muito boas, estamos crescendo a cada dia. Para o tempo de canal que a gente tem, nós estamos muito bem para a glória de Deus, e a nossa gratidão a cada um de vocês que faz parte dessa história conosco. Então se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, comente aqui que é muito importante. Se você tiver perguntas hoje para deixar para a gente, vai ser muito interessante. Deixa eu dar um bom dia aqui, ver quem está com a gente. A Simone é assídua aqui do nosso programa, pastor Jordi Melhado, pastor André, lá de Valparaíso, a dona Maria José Carvalho Garcia Alves, glória a Deus. Quem mais aqui? A Aline Sakamoto, Deus abençoe, a paz do Senhor, Aline. A dona Elizabeth Berenguel Rossi, Deus abençoe. E a Elisângela também, lá de Valparaíso, é assíduo aqui do programa, que Deus abençoe. O Nando Tavares, o Nando também, né? O Nando tá assíduo aí, todos os dias está com a gente ao vivo. Gente, gratidão a cada um de vocês, ok? Senta o dedo lá no like, nós estamos aqui com mais pessoas vendo do que like lá em cima no canal. Isso ajuda a potencializar. Nesse primeiro momento a gente usa esses minutinhos para potencializar isso, para entregar para o máximo de pessoas. Coloca aí, se você é daqui da Koinonia, coloca nos grupos, avisa os irmãos, que de repente alguém esqueceu. Coloca nos grupos, avisa, manda no particular, porque essa aula aqui, esse estudo vai ser maravilhoso, esse tempo de mesa. Entenda isso aqui como um discipulado. Entenda isso aqui como um tempo de mesa. Nós temos 1 hora aqui todos os dias. Eu separo 1 hora do meu dia para poder sentar aqui e abençoar a vida de pessoas. Talvez, se eu fosse fazer um discipulado 1 a 1, eu não conseguiria fazer um discipulado 1 a 1 nem com a minha equipe toda de trabalho hoje aqui da Igreja Koinonia. Mas nesse ambiente aqui, quem se dedicar e quem está afim, ele pode sentar, ele pode pegar o café dele, ele pode pegar a Bíblia dele, estudar com a gente e ter esse tempo de mesa, esse tempo de qualidade. E além de tudo, somos curados. Enquanto ministramos, somos curados. Como Deus tem curado áreas da minha vida ao estudar aqui para ministrar para vocês, a me dedicar, porque aumentou a minha carga de estudo, a minha carga de busca no Senhor para poder entregar um conteúdo de qualidade a vocês e abençoar a vida de tantas pessoas. Então, a nossa gratidão a cada um de vocês. Amém? Então, sem mais delongas, feito aí as apresentações, pastora Maiara está aí ao vivo também. Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal de Mirandópolis, Valparaíso, aí em peso. A Carol, a nossa psicóloga, a Carol me ajudou bastante hoje. Também aqui eu fiz uma mentoria com a Carol para poder preparar esse estudo aqui para vocês. Ela me ajudou bastante. Ela vai estar com a gente aqui também nos comentários. Deixa aí as suas dúvidas, as suas perguntas, e eu tenho certeza que vai ser um tempo poderoso. Nós vamos começar agora falando de 1 de Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9. Nós vamos usar hoje 3 bases bíblicas somente. 3 bases bíblicas. 1 de Coríntios, João capítulo 4 e depois João capítulo 7. Olha, três bases bíblicas hoje somente, porque eu me dediquei a falar sobre a mente humana, sobre falar sobre os comportamentos humanos, e eu me preparei para isso e eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Mas vamos começar aqui com 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A minha primeira pergunta para você: você ama a Deus? É claro que você vai dizer sim. Então eu te pergunto: você ama a Deus? E você vai responder, obviamente, sim. Então essa palavra aqui é para você. É sim, para você. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana, coração aqui é mente humana, o que Deus tem preparado. Para quem? Para você que deu a resposta correta. Para mim, que ama a Deus, porque eu amo a Deus. Então, todas essas coisas é para mim. Partindo dessa narrativa bíblica, desse texto bíblico, e linkando ele com o nosso tema aqui, pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver.
Porque a maioria das pessoas, elas estão buscando a experiência com a outra pessoa. Ela depende de uma outra pessoa para ser feliz, ela depende de uma outra pessoa para dar oportunidade para ela depende de uma outra pessoa para tomar as decisões no lugar dela. Não é te ajudar a tomar as decisões. Hoje a maioria das pessoas, elas estão transferindo a responsabilidade das decisões para outras pessoas. Por exemplo, uma ovelha de Cristo, ela transfere a responsabilidade do casamento dela para o pastor. Ela transfere a responsabilidade de tomar decisões na criação dos filhos para um líder espiritual, transfere para um professor, transfere para alguém da creche, transfere para alguém do trabalho. E não é assim. Não deveria ser assim. Então nós precisamos entender isso. Tudo aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais você pensou, é o que Deus preparou para você que ama Ele, porque você, eu tenho certeza que ama o Senhor e por isso que você está aqui. Então, partindo dessa premissa bíblica, nós precisamos entender o quê? A nossa experiência precisa ser com Jesus. A nossa experiência de transformação precisa ser baseada nele. O maior problema da humanidade, que cria-se esse ambiente de dependência emocional ou de codependência, é porque a gente vive majoritariamente, a maioria do nosso tempo, focado nas coisas carnais. Nas coisas da terra. Nós queremos ter o melhor carro, a melhor casa, ganhar o máximo de dinheiro, ter os melhores filhos, ter o melhor casamento, ter o melhor ministério, ter a melhor experiência de louvor, ter a melhor música, ter o melhor teatro, ter o melhor tudo e ser bom em todas as coisas. Não tem nada de errado nisso, de buscar excelência nas coisas, mas o nosso foco primordial, o nosso foco principal, a primícia da nossa vida precisa ser espiritual. Então aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais subiu na mente humana, é o que Deus preparou pra gente. Então o que Deus tem pra você, o que Deus tem pra mim, a nossa mente não imaginou. O nosso ouvido ainda não ouviu. Pastor, mas eu ouvi eu ouvi de um pastor, eu ouvi de um profeta, eu ouvi de uma cartomante, eu ouvi de um pai de santo, eu ouvi de um padre. Mas o que a Bíblia está dizendo? Aquilo que nem olhos viram, os seus ouvidos ainda não ouviram. Não é o que você ouviu do pastor. Não é o que você viu, não é o que a realidade apresenta para você. Porque o que Deus preparou para você, o que Deus preparou para mim, olhos não viram, ouvidos não ouviram, a nossa mente ainda não compreendeu. Quem pode compreender a mente do Senhor? Quem pode compreender a mente do Senhor? Queridos, presta atenção nisso, isso aqui é uma chave muito poderosa para a sua vida. Deus ministrou muito comigo hoje de manhã com isso aqui. Às vezes eu estou buscando a expectativa em alguém. Às vezes eu transfiro a expectativa de uma provisão para alguém. Às vezes eu transfiro a expectativa de uma realização para o outro. Não! Coloque a tua expectativa no Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o que ele está dizendo? Você pode buscar um conselho com alguém? Sim, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros, ou seja, em um lugar de experiência, um lugar de gente vivida, tem sabedoria. Quem viveu mais anos que você, teve mais experiência que você, obviamente ele é mais sábio. Então, na multidão de conselheiros existe o quê? Sabedoria. Queridos, mas presta atenção numa coisa. Mesmo que os conselhos sejam sábios, não se equiparam àquilo que Deus há de revelar para você. Se você tem o acesso livre a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, por que ainda você está buscando um mediador? Por que você ainda anda dependendo do homem, do pastor, da pastora, do líder? Deus quer curar suas emoções. Ó, em nome de Jesus, que essa manhã de sexta-feira, ela possa te abençoar tanto que você transicione de um lugar de dependência emocional para um lugar de dependência espiritual. Que a tua dependência não seja de pessoas, que a tua dependência não seja de líderes, que a tua dependência não seja de outras autoridades, mas que a tua dependência seja, me perdoa, que a tua dependência seja extremamente, exclusivamente do Senhor Jesus. Porque, como está escrito, não estou inventando, está escrito, nem olhos viram. Você não viu ainda o que Deus quer fazer. Pastor, mas eu já vivo muita coisa, já vivi muita coisa, eu tenho muita experiência. Mas a Bíblia está dizendo que os olhos não viram. Tem mais. Tem mais. Age. Começa a agir pela fé. Por quê? Porque tem mais. Se aquilo que você viveu já foi bom, imagina aquilo que você vai viver. Você não viu ainda o que você vai viver. Aquilo que os seus ouvidos nem ouviram.
Essas palavras que o Senhor vai ministrar em você e diretamente para você, elas não foram faladas ainda. O Senhor vai falar com você, vai ser exclusivo. Vai ser uma palavra específica para o teu coração. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram. E jamais subiu na tua mente. Você nem imaginou. Imagina. Você receber de Deus algo que você nem pensou. Vai falar assim, puxa, a vida nem passou pela minha cabeça. Eu nunca pensei sobre isso. Sim, porque o Senhor preparou para você. Só para você. É exclusivo para você. Então, que essa manhã Deus possa transicionar você. Claro, através da sua decisão. Você tem que dizer, eu quero. Eu quero sair desse lugar de dependência emocional e transicionar para um lugar de dependência espiritual. Na dependência emocional, eu dependo do pastor, eu dependo do bispo, eu dependo do apóstolo, eu dependo do líder de célula, eu dependo dos meus pais, eu dependo do meu patrão, eu dependo do meu discipulador. Na dependência espiritual, você depende única e exclusivamente do Senhor. Pastor, mas como que eu vou depender do Senhor? Como que ele vai falar comigo? Leia a Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus falando com você. Ah, meu Deus, que coisa boa. Estou muito empolgado para ministrar essa manhã aqui para vocês. Então, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você o ama, então essa palavra é para você. Nós já começamos introduzindo essa palavra. Amém, gente? Amém? Então vamos lá. Aqui, que eu preparei para vocês, queria falar um pouquinho sobre... Eu quero fazer uma introdução falando de um caso específico. Você conhece pessoas que... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Pessoas adultas que elas não conseguem fazer uma viagem, por quê? Primeiro ponto, elas são adultas, já têm uma certa idade, uma certa experiência, mas elas não casaram, elas moram ainda com os seus pais, e a maioria desses casos que eu vou citar para você aqui é o homem e ele mora com a mãe. O homem ficou velho, não casou e também não criou sua independência, não foi morar fora, não foi tocar sua vida, ele mora com a mãe. Então pensa aí, é um caso que eu tô falando para você aqui pra gente introduzir. O homem, ele ficou velho, ficou maduro, não casou e ele mora com a mãe. E esse homem, ele não faz nenhum tipo de viagem, ele não tem nenhum tipo de entretenimento, nenhum tipo de lazer, ele não pode deslocar da cidade que ele mora para outra cidade. Por quê? Porque ele mora com a mãe e a mãe não permite ele ir. A mãe não consegue dormir sem ele e ele não consegue dormir sem a mãe. Então, esse é um caso que acontece muito e é um caso prático que eu quero trazer para vocês aqui. Conhece alguém assim? Se você conhece, coloca nos comentários aí. Eu conheço, porque eu, Marcos Elias, conheço. E esse processo é um processo de dependência emocional. Esse processo é um processo extremamente de dependência emocional. Tem um laço emocional aí. Tem uma simbiose, nós vamos falar sobre simbiose agora aqui nesse primeiro ponto. Olha, se você está anotando aí, anota isso aqui, ó. Algumas correntes, elas não prendem o nosso corpo. Elas prendem a nossa alma. Porque tem pessoas que elas cometem um crime, aí elas são algemadas. Hoje a gente já não usa corrente mais, né, gente? Hoje ninguém prende ninguém com corrente. Hoje é algema. Então, tem pessoas que elas cometem um crime, elas são algemadas. O criminoso, ele vai para a cadeia, ele fica algemado. Então, é uma algema física. Mas tem muitas pessoas que elas estão algemadas nas suas emoções, na sua alma. Elas não conseguem se libertar, elas não conseguem ter independência. Elas mostram sempre essa dependência emocional com a outra pessoa. E isso não é só nos relacionamentos amorosos. Eu citei aqui pai e filho, mãe e filha, mãe e filho. Líderes e liderados. Isso aqui tem um processo simbiótico também com pastores e ovelhas. Com pastores e ovelhas. Eu aqui na Igreja Koinonia, eu tenho ensinado que a igreja precisa amadurecer ao ponto dela não precisar do líder ir a Deus por ela. A ovelha não precisar do líder ir a Deus para transferir para ela uma palavra. Para dar uma direção. Ai, pastor, eu vim aqui buscar uma direção de você. Não, a tua direção você precisa buscar de Deus. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. E você o ama, você é um filho dele. Então você precisa ir direto a ele. Uma igreja amadurecida, um ambiente espiritual amadurecido, ele não passa pelo líder. Não é o líder que declara, não é o líder que direciona.
O líder pode ser o quê? Um conselheiro. Pode ser o quê? Um mediador de conflitos numa situação que você não consiga resolver, mas a tua resposta precisa sair da boca de Deus. Amém? Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso aqui agora. O processo da simbiose. O conceito biológico, na natureza, simbiose é quando dois organismos vivem interligados de forma que um não sobrevive sem o outro. Na dependência emocional, a pessoa sente que precisa do outro para existir ou para ser feliz. Ah, eu não tenho vida se o outro. Sabe aquelas pessoas que elas se anulam totalmente? Elas se anulam totalmente para viver a vida em função do outro, em função da outra. Um casamento, por exemplo, que a mulher se anula. Ela não se arruma, ela não se cuida, ela vive só em função do quê? Daquele marido, daquele homem. Ela vive só em função dele. Ela não tem mais prazer em fazer uma outra coisa a não ser servir aquele homem em tudo que ele quer, ou vice-versa. O homem que se anula, tá banguelo, tá fedido, tá sujo, mas ele se anulou. E a mulher tá lá maravilhosa, tem plástica, tá tudo em cima, tudo em dia, academia em dia, nutrição em dia, alimentação em dia, tá um avião. E o cara tá um fusquinha ali caindo nos pedaços. Entende, gente? Se anulou para quê? Para viver para o outro, para viver em função do outro. E não é assim que deve ser. Essas pessoas, elas têm um medo excessivo de perder o outro. Ah, se eu não fizer do jeito dele, se eu não fizer do jeito dela, eu vou perdê-lo, eu vou perdê-la. Então ela se anula. Aí a identidade dessa pessoa... Carol, me ajuda aí se eu estiver falando besteira aqui, Carol. Me ajuda aí nos comentários. Ela perde o quê? A sua identidade. Ela já não tem mais identidade. Por quê? Porque ela vive só em função do outro. Ela vive só em função da outra. Há uma fusão de identidades. Há uma fusão de identidades. Eu e o outro se torna nós em excesso. Eu não estou falando aqui daquilo que a Bíblia diz que os dois, a partir do casamento, se tornam um. Isso é bíblico, isso está correto. Mas cada um ainda tem a sua identidade. Eu sou o Marcos, a Joyce é a Joyce. Nós nos tornamos um no casamento? Sim, mas cada um tem a sua identidade. Cada um tem os seus gostos. Cada um tem os seus desejos. Cada um tem as suas evoluções. Entende, gente? Nós precisamos entender isso e conviver com isso. Tem situações que eu preciso ceder para quê? Para que a gente conviva em harmonia. Outras situações ela vai precisar ceder por quê? Para que a gente conviva em harmonia. A gente não anula as nossas identidades. Cada um tem a sua identidade. E esse processo precisa ser entre mãe e filha, vão um grupo na sorveteria, tomar sorvete. Aí o primeiro pede, eu quero sorvete em função do outro. Ou seja, ela se anula totalmente. Ela morre. É um tipo de morte. Então esse processo é um processo chamado simbiose. E isso acontece muito com mães possessivas, que elas cuidam dos seus filhos de uma forma que elas não querem liberar esses filhos para a família, para casar, para ter filhos, para ter netos. Eu vou te dar um exemplo aqui. É aquela mãe, talvez alguma pessoa que está aqui no chat vai se identificar com isso. É aquela mãe que toda namorada que o filho arruma, ela critica. Ah, essa é biscate. Ah, se é do meio evangélico, essa tem pombagira. Essa, a família não é boa. Aquela outra, não, ela não tem cara de ser de dar uma boa mulher, uma boa dona de casa. Entende, gente? Olha que doidura. Olha que loucura, que doideira. Isso é um processo de simbiose. Não cortou o cordão umbilical. E aí, de repente, consegue até liberar para casar, com muito choro. Essa mãe sofre demais, o filho casa. Mas não cortou o cordão umbilical. Aí o filho vai para casa cuidar da esposa dele, mas ao invés dele cuidar da esposa dele, tá ligado com a mãe. Ele tá ligado com a mãe. Eu falo isso, e aqui eu quero ser muito transparente com isso, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Teve uma época do nosso casamento no início, que eu me preocupava tanto com a minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, a minha mãe me ligava, olha, precisa fazer tal coisa aqui, fala com o seu irmão tal coisa, resolve tal coisa. Chegou um ponto que a minha esposa disse assim, você é casado comigo ou com a sua mãe? Aquele dia caiu uma bomba dentro do meu coração, na minha mente. Quando eu falo coração aqui é o pensamento, tá, gente? Eu tô já com o pensamento judeu. Quando eu falar aqui coração é a mente. Aquilo caiu como uma bomba. Falei, opa, verdade.
Porque às vezes você esquece que você cortou esse cordão umbilical, ou pelo menos deveria ter cortado, e agora você se uniu à sua esposa. Agora a sua família é a sua mulher e os seus filhos. A tua mãe, o teu pai, os seus irmãos, continua sendo a sua família, mas já não passa a ser mais a sua prioridade. A sua prioridade agora é esse núcleo novo que você constituiu. É a sua esposa e os seus filhos. Continua respeitando, continua honrando, continua abençoando na proporção que a gente consegue? Sim, mas a prioridade hoje é o quê? A minha família, a minha esposa e os meus 3 filhos. Então serve até de testemunho para você. Entende, gente? Então esse processo da simbiose, essa mãe, ela é tão possessiva que ela quer esse filho para ela para sempre. Sempre é o bebê. O cara tá com 42 anos e a mamãe tá dizendo assim: ah, é o bebê da mamãe. Vem cá com o bebê da mamãe, vem papar. Você não papou hoje, filho. Filhão, você não papou hoje. Entende, gente? E eu não tô falando isso aqui de forma pejorativa e, pelo amor de Deus, eu não tô falando isso aqui também com tom de acusação e nem para diminuir ou preterir alguém. Eu estou falando isso aqui para abençoar a sua vida. De repente você é essa mãe possessiva que está criando aí os seus filhos que são pequenos, mas está criando ali debaixo das suas asas e já tem um sinal de possessão, de simbiose, que você não quer liberar esses filhos para a vida. E você precisa liberar esses filhos para a vida, eles precisam ser formados para suas famílias. Você, mamãe, está criando esse filho para ser um esposo, para ser um pai, para ser um homem posicionado. E a criação que você tem com esse filho hoje fala muito do homem, do marido e do pai, que esse cara vai ser lá para a mulher dele lá na frente. A criação que você está fazendo com essa menina fala muito da mãe, que ela vai ser lá na frente, da mulher, da esposa que ela vai ser lá na frente. Então nós precisamos estar atentos quanto a isso. E se você está do outro lado da linha, você é esse filho que vive nesse ambiente, você precisa ajudar os seus pais a desconstruir essa imagem, essa ideia errônea. Precisa cortar, ajudar os seus pais a cortar esse cordão umbilical. Pastor, como? Falando os nãos, colocando os marcos, colocando as cercas, colocando os muros. Porque se você casou, principalmente, você precisa entender, agora você tem uma família, agora você tem uma prioridade. Aí você vai colocando e ajustando isso, para que a sua família ela seja saudável e você viva um ambiente totalmente abençoador. Ok, gente? Então, esse primeiro ponto a gente fala sobre esse processo de simbiose. Meu Deus, tá chovendo comentários aqui. A Carol tá dizendo assim: pastor, esse laço emocional que aprisiona as pessoas vem de encontro por amar demais. Quando a mãe ama mais o filho do que a Cristo, pode acontecer essa dependência emocional. Olha que ponto maravilhoso isso aqui que a Carol está falando, gente. Esse é um dos nossos problemas. Esse é um dos problemas da humanidade. Amar mais outras pessoas, outras coisas do que a Jesus. Lembra que eu falei no início do programa? Você precisa sair desse lugar de dependência emocional, onde você depende de pessoas, onde as suas emoções estão ligadas a pessoas, e transicionar para esse lugar chamado dependência espiritual. O trono da sua vida, a cadeira central da sua vida, o lugar central da sua vida precisa acomodar só uma pessoa, Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, todas as outras coisas começam a fazer sentido. A sua paternidade a partir de Jesus é outra, a sua filiação a partir de Jesus é outra, a sua gestão empresarial a partir de Jesus é outra, o seu pastoreio a partir de Jesus é outra, entende? Então nós precisamos colocar Jesus de fato e de verdade no centro da nossa vida, no trono da nossa vida, no governo da nossa vida, preencher esse lugar. Ele é a fonte. Lembra que eu falei ontem? E vou falar um pouquinho da fonte depois do final também. Ele é a única e exclusiva fonte. Ele não tem água viva. Ele é a água viva. Ele é a fonte de água viva. Amém, gente? O Nando tá dizendo aqui, ó, eu conheço e ainda nossos amigos zoavam esse rapaz. Os caras falavam, você e sua mãe parecem 2 namorados. Ele tem 44 anos e a mãe dele até hoje ainda fala que ele casar vai ter que levar ela junto. Misericórdia, gente. Olha que interessante isso aqui, esse relato que o Nando está colocando pra gente aqui. O rapaz tem 44 anos, tem essa simbiose com a mãe, e a mãe fala, se você casar, você tem que me levar junto. Isso é doentio, gente, a gente precisa ajudar essas pessoas. Graças a Deus, criei um filho para ser provedor da sua casa. Obrigado, Jesus. É isso aí, Simone. Glória a Deus.
A Carol já falou aqui. Ah, glória a Deus. Gente, vai colocando aí os seus. A Carol tá dizendo, eu dependo espiritualmente de Deus. A Letícia tá dizendo, aleluia, essa palavra traz luz aos nossos olhos. É isso, Lê. Glória a Deus. Muita gente aí, bom dia, bom dia. Gláucia tá aí com a gente também. Deus abençoe, Gláucia. Glória a Deus, gente. Vamos prosseguir. Então, o primeiro ponto que nós falamos aqui foi da simbiose. E vamos falar agora sobre a perda da identidade. Gente, nós temos 26 pontos nesse exato momento e só 15 likes. Me ajuda aí, sobe o dedo no like lá, ok? Vamos pelo menos equiparar aí. Se você tá vendo na TV, pega o teu celular um pouquinho e vai lá. É 2 segundos. Você clica lá no joinha e você faz o YouTube entregar para mais pessoas, tá bom? Me ajuda nisso aí. Nós temos 26 pontos agora nesse momento, assistindo, 26 telas, pode ser que seja muito mais pessoas, mas temos apenas 15 likes. Nos ajuda nisso aí porque o YouTube manda para mais pessoas. Vamos lá então. Segundo, a perca da identidade. A dependência emocional rouba a capacidade de dizer eu. Você perde essa capacidade. Eu percebo principalmente alguns relacionamentos assim de marido e mulher e de pai e filho. E eu não tô falando, gente, que você não deva submissão, não deva honra, não deva respeito. Não é isso. Não vai deturpar aquilo que eu tô tentando ensinar vocês aqui, não. A honra precisa manter, a submissão precisa manter, a educação precisa manter, tá tudo certo. Mas eu percebo em alguns relacionamentos, algumas mesas, a mulher, você pergunta alguma coisa pra mulher e antes dela responder, ela dá aquela olhada assim pro marido de rabo de olho pra ver se ela pode falar aquilo ou não. Ou filho. Ou vice-versa, você pergunta pro marido e você percebe que é a mulher que governa. Aí ele dá aquela olhadinha pra mulher assim pra ver se ele pode falar aquilo ou não. Entende, gente? Então isso é perigoso. A pessoa perde o quê? A capacidade de dizer eu. A capacidade de tomar as suas decisões. A capacidade de dizer sim, a capacidade de dizer não. Entende? Sinais de perda dessa identidade. Não saber mais o que gosta ou o que deseja. Lembra do exemplo que eu dei aqui do sorvete? E aí, você gosta de sorvete de morango também? Sei lá. É que você pediu, eu também pedi. Ah, eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu gosto. Você gosta do quê? Ah, não sei. Ah, o que você trouxer tá bom. O que você me der tá bom. Você perdeu a tua identidade, entende? Você perdeu esse lugar de decisão, de dizer, não, eu gosto de morango, eu gosto de sorvete de chocolate, eu gosto de sorvete de, sei lá, de abacaxi, entendeu? Mas você precisa ter esse lugar. Segundo, altera constantemente opiniões para se alinhar o outro. Eu tive uma pessoa assim, perto da gente, que, rapaz do céu, você falava uma coisa, tá todo mundo aqui falando uma coisa. E aí, se eu chegasse e falasse, olha, não, vou dar um exemplo aqui, ó, vamos pintar essa parede aqui de azul, tá, gente? Ó, azul, beleza. Tava aqui falando que a melhor opção seria azul. Aí eu chegava no ambiente. Gente, eu acho que cinza aqui vai ficar legal. Essa pessoa, logo depois de eu falar, ele falou, não, é verdade, cinza é melhor. Cinza é legal, cinza é legal, cinza é legal. Cinza. Altera constantemente a opinião para se alinhar ao outro, para agradar o outro. Isso mostra o quê? Uma falta de identidade. Terceiro, não tem planos individuais. Não tem um plano dela. Não tem um sonho dela, não tem um desejo dela, não tem uma ambição dela. Pastor do céu, crente pode ter ambição? Pode não, que ele deve. Se a tua motivação ela for consagrada, se o teu coração estiver em Cristo, claro que você deve ser ambicioso. Não estou dizendo ambicioso com a motivação errada, de querer tudo para você, de querer ser maior, de querer ser melhor. Não isso, mas a ambição de conquistar as suas coisas, de conquistar o seu espaço, de fazer com excelência, de avançar no seu propósito, de contribuir com a sociedade. Claro! Eu sei que quando você ouve um pastor falar que você precisa ser ambicioso com as motivações corretas, a tua cabeça já buga. Fala, meu Deus, o pastor falou que nós tem que ter ambição. Tem que ter ambição, sim. Você precisa viver melhor, você precisa estudar melhor, você precisa comer melhor, você precisa proporcionar uma vida melhor para os seus filhos. Eu quero proporcionar uma vida melhor para milhares, centenas e milhares de pessoas nessa nação. Então eu preciso sim ter ambição de avançar no propósito. Preciso ter ambição de conquistar mais cidades, mais pessoas, de conquistar mais estruturas, de avançar no reino de Deus. Essa é a minha ambição. Mas debaixo de um guarda-chuva, de uma motivação coerente. Então, essa pessoa que perde a identidade, ela perde os sonhos, ela perde os planos individuais.
Olha que interessante essa frase aqui que eu quero deixar para você. Quem vive na sombra de alguém, esquece que nasceu para brilhar a partir da sua luz. Então você tem uma luz. Você tem um brilho. Você tem algo que Deus colocou em você. Você tem. Isso se chama identidade. Queridos, nós estamos numa série de mensagens aqui na Igreja Koinonia. Inclusive, a gente vai subir todas essas mensagens que a gente prega aqui, tanto eu quanto os outros pastores, aqui para o meu canal. Você pode acessar por aqui também. Nós estamos falando sobre salvação. E ontem a palavra foi salvos para as boas obras. Salvos para as boas obras. Então, essa luz que o Senhor colocou, a salvação que Ele colocou em mim e você, é para que a gente brilhe. Então, você não pode viver na sombra. Um crente, aqui eu quero falar agora para dentro da nossa bolha. Um crente salvo em Cristo Jesus, ele não pode viver na sombra. Ele não pode viver escondido. A Bíblia diz que o Senhor não pega uma luz e esconde debaixo de uma mesa. Ele coloca no lugar para que todos vejam, para que ilumine toda a casa. Então a minha vida, a partir da salvação, a partir da nova natureza, ela precisa brilhar, ela precisa iluminar. Então quem vive na sombra de alguém, esquece que nasceu para brilhar e que tem uma luz, e que essa luz é Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas. Amém, gente? Então esse é o segundo ponto, identidade. Vamos lá, tem muitos comentários aqui. A Jô Simões é psicanalista, então nós temos aqui, ó, psicólogos, psicanalistas, e se tiver mais algum profissional aqui no chat, pode comentar também, deixa o seu comentário aqui que é muito importante. A Jô tá dizendo assim, ó, infelizmente, algumas pessoas tiveram tantas invalidações na infância e crescem com tantos traumas, quando adultos não conseguem fluir sozinhos, se perde e se acorrenta alguém. Meu Deus, Jô, é poderosa essa chave. Por isso, aqui está a importância de nós termos esse canal, de nós termos esse tempo, de nós termos esse lugar para falar, esse lugar de fala, para poder contribuir, para poder ensinar, principalmente para você que tem os seus filhos pequenos. Olha a importância da gente não criar, não formar, não proporcionar traumas para os nossos filhos. Os traumas são travas mentais que vão impedi-los de avançar no propósito deles. Então nós precisamos trabalhar isso. A Jô está dizendo aqui algo muito poderoso. A Carol está dizendo assim, ó, principalmente trabalhar a autoestima. A pessoa precisa o tempo todo de validação do outro, principalmente a autoestima baixa. A autoestima baixa é terrível, é terrível. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, se tem uma coisa que nunca baixou em mim foi a autoestima. Teve um tempo que eu cheguei a 100 quilos, tava parecendo uma bolinha. Rapaz, mas uma coisa que não me abatia era essa questão da estética. De verdade, de verdade. E já tirava a bolinha, o sem pescoço, não sei o quê. Que isso aí nunca me feriu, isso aí nunca me travou. Só que tem pessoas que estão travadas nisso. Tem pessoas que estão com a sua autoestima tão baixa, e isso vai gerando uma carência tão grande, que se chegar numa churrascaria, pastor Hélito, e o garçom falar assim, ó, coração, a pessoa já manda um, E sim. Tá tão carente, a autoestima tá tão baixa. O garçom chegou lá com o espeto. Moça, coração? Ela, ai, sou eu. Só para descontrair, gente. Vamos lá. Ai. A Jô tá dizendo assim, ó, Jesus cura a mente. Jesus salva e Jesus sara. Verdade, Jô. Eu vou encerrar falando sobre isso, tá bom? O Nando tá dizendo... Tá, ele já foi, né? É do rapaz de 44 anos lá, que a mãe fala que se casar tem que levar junto. A Carol tá dizendo, os traumas, abandono e rejeição precisam ser ressignificados. Sim, eu falei sobre isso aqui, gente, essa semana aqui, não sei se foi ontem ou anteontem. Os nossos programas estão muito bons. Se você perdeu algum, reveja lá. A Janaína Marques está dizendo, a dependência emocional faz você viver até com o mínimo da pessoa. E isso causa traumas. Meu Deus, isso aqui é poderoso. Gente, deixa eu comentar em cima disso que a Janaína está dizendo. Tem muitas pessoas... Meu Deus, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Já me veio um monte de casos na mente aqui. Tem pessoas que elas vivem num casamento, tá tão ruim o casamento, tá uma desgraça. Tá uma desgraça. Tá horrível, tá nojento. É abusada pelo marido, é espancada pelo marido,
Eu conheço casos de maridos que esconde comida. Esconde comida da mulher e esconde comida dos filhos. É um muquirana. É um satanás em pessoa. Mas a esposa permanece porque, eu já ouvi isso, ruim com ele, pior sem ele. Ele aqui esconde, mas ainda tem um pouquinho. É isso que a Janaína está dizendo. Aprende a viver o quê? Com o mínimo. Com o mínimo de provisão, com o mínimo de carinho. Ai, pastor, ele me bate 6 dias da semana. Mas no domingo ele fica tão bonzinho, pastor. Ele fica tão bonzinho. Ele me manda flores. No domingo ele me abraça. No domingo ele até fala que me ama, pastor. Olha que coisa linda. Então, ruim com ele, pior sem ele. Então, essas pessoas, elas conseguem aprender a conviver nesse ambiente de opressão, de abuso. Eu estou falando aqui, gente, de crimes. Eu estou falando agora para além da bolha. Eu não estou falando agora na bolha do crente, do evangélico. Estou falando agora em lugares, em ambientes que são ambientes de crimes. Que maridos, eles exploram as esposas. Eles abusam dos filhos. E a mulher se submete a viver nesse ambiente, a continuar nesse ambiente. Entende, gente? Ah, mas ruim com ele, pior sem ele. Não, em nome de Jesus. Você precisa, com essa nossa aula, com esse nosso pão que nós estamos colocando aqui na mesa, com essa nossa instrução, sair desse lugar o mais rápido possível. Procura ajuda. Denuncia na Polícia Civil. Denuncia no Disque 100. Lá, só clicar, ó, Disque 100, denuncia. Vai cair lá pro CREAS, vai cair lá pra polícia. Precisa organizar. Tá abusando de crianças? Conselho tutelar. Não podemos aceitar. Isso são opressões, são violências, são crimes. E a igreja, principalmente, agora eu volto para a bolha, a igreja, principalmente, não pode vendar os seus olhos para isso. Se eu atendo uma mulher aqui na igreja e esse marido abusa dela, bate nela, espanca ela e ele não quer mudança, eu denuncio, eu falo para a esposa, eu te ajudo, a gente arruma um advogado para você e você vai na delegacia denunciar esse cara, porque ele é um criminoso, ele não quer mudança, ele não quer Jesus, ele não quer ser transformado e você precisa romper com isso. É isso. Me entenda. Aqui na Igreja Koinonia eu aconselho e eu luto por restauração e a gente vai até as últimas consequências buscando a restauração. Mas se o agressor não quer, se o criminoso não quer, se o abusador não quer, ei, delegacia para ele. A gente precisa tomar uma atitude, ok? E a gente sempre vai ajudar a vítima. É isso aí, gente. Vocês não imaginavam que hoje seria desse jeito, né? Vamos lá. Peguei só o comentário da Janaína aqui para comentar. Não aceite a conviver com o mínimo, se Deus tem o máximo para você. Viu, Jana? Não aceite a conviver com o mínimo quando Deus tem o máximo. E de tudo, gente. Não aceitem. Vamos lá. Meu Deus. A Deise está dizendo aqui, ó. Nós, mães, nos preparar para quando os filhos voarem, deixar a síndrome do ninho vazio, não nos travar. Esse é um outro problema também. Muito bem colocado, Deise. Às vezes as mães, os pais não se preparam para a partida dos filhos. A gente precisa entender uma coisa. Nós temos a nossa identidade, eu sou o Marcos, a minha esposa é a Joyce. Cada um tem a sua identidade. A gente se conheceu, se uniu por um propósito, nos casamos, estamos perto de completar aí o ciclo de 20 anos, né? Com mais 2 anos e pouquinho a gente completa 20 anos de casados. Então, esse é o ciclo. Temos os filhos, estamos cuidando dos filhos pequenos. Daqui a pouco eles vão crescer, vão para a faculdade, vão casar e vão embora. E vai voltar a ser só nós dois. E a gente corre o risco, se Jesus não voltar, a gente corre o risco de um dos dois partir para o Senhor antes, morrer antes. E a gente voltar a ser como era lá no início, sozinhos. Aí pensar na possibilidade ou de manter até o resto da vida sozinhos, né? Como a Joyce disse, se eu morrer, você vai casar com Jesus, viu? Ela fala pra mim, se eu morrer, você casa com Jesus. Ou você partir para um outro relacionamento. Então, essas são as fases da nossa vida. A gente precisa se preparar para elas. No meio do caminho, eu já tive que fazer aqui velório, aqui na igreja, de pessoas de 30 e poucos anos de idade. Quando eles casaram, eles nunca imaginaram, o marido nunca imaginou que ia perder a esposa.
no meio do caminho. Que a esposa ia ter uma doença, que ela ia falecer, que ia deixar os filhos para ele cuidar e que ele precisava repensar a sua história a partir dali porque ele é muito novo. Entende, gente? Então, a gente precisa se preparar sim. Precisa se preparar sim. E ter essa habilidade no espírito e procurar ajuda também técnica. Procura uma terapia, procura um psicólogo para cuidar da mente, para se preparar para esses ambientes. A Deise fez uma contribuição muito boa. Não deixar a síndrome do ninho vazio acontecer. Verdade. Glória a Deus. Muito boa sua contribuição, viu, Deise? Gente, que manhã poderosa, hein? Meu Deus, tá fervendo aqui a coisa. Me ajuda aí, gente. Solta a pergunta aí, solta comentário e vamos lá. Nós não subimos o like, tá bom? Temos 25 pontos aí, estamos no mesmo lugar do like. Vai lá, senta o dedo no likezinho lá, porque o YouTube entende que isso é poderoso e ele vai mandando para mais pessoas. Próximo ponto. Codependência. Então nós falamos, vamos recapitular. Fizemos a introdução, falamos de uma prisão que a gente não vê. É aquela prisão que você está algemado, não com algemas físicas, mas nas suas emoções. O processo da simbiose. Falamos sobre essas mães, esses pais, essas pessoas que estão grudados no outro, perde a sua identidade. E é o terceiro ponto. Nós falamos de fato dessa pessoa que se anula o seu eu, anula os seus sonhos, que é a perda da identidade. Agora nós vamos falar sobre codependência. A definição é um padrão de comportamento no qual a pessoa vive em função das necessidades, problemas ou emoções do outro, negligenciando as suas próprias origens. A origem comum, muitas vezes, nasce em lares onde havia abuso físico, abuso emocional, alcoolismo, negligência emocional, filhos criados por terceiros, ou controle excessivo, é aquele pai, aquela mãe que controla excessivamente, ok? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu acho que a Carol e a Jo podem falar mais do que eu, com mais propriedade. Muitos pais, porque por eles terem sido traumatizados na sua infância com esse controle excessivo, eles reproduzem isso hoje na vida dos seus filhos. Porque eles cometeram muitas coisas ruins e erradas, eles acreditam que se eles não vigiarem, não patrulharem dessa forma, se eles derem algum tipo de liberdade para seus filhos vão cometer os mesmos erros. Entende? Então eles vão reproduzindo. Quais são os sintomas dessa codependência? Quero colocar os sintomas aqui para ajudar você. Primeiro, essa necessidade compulsiva de agradar. Você tem que agradar. Gente, presta atenção numa coisa. Uma das coisas que cura demais os nossos relacionamentos, seja marido e mulher, seja pai e filho, seja pastor e ovelha, seja patrão e empregado, seja amigos, o não. O poder do não. N-A-O-T-I-O. Não. O não, ele é curador. O não, ele é curador para as relações. Então, essa necessidade de agradar o tempo todo, essa necessidade de você... não, eu não posso falar não para o meu pastor. E aqui eu quero colocar um ponto, uma aplicação. Tem pessoas que... vou dar um caso aqui. A mulher pede para o marido... desentupir a caixa de gordura lá que tá vazando gordura, que não sei o quê, e ela tá convivendo com aquilo ali há dias. E aí o marido sempre não tem tempo, sempre ele dá uma desculpa. Mas aí o pastor liga. E aí, irmão? E aí, varão? Vaso? Santo? Como é que você tá? Tô bem. Rapaz, eu tô com uma caixa de gordura aqui na minha casa, ou na igreja, ou em algum lugar. Cara, eu preciso de um cara aqui, você não arruma pra mim? Pastor, 5 minutos eu tô aí. Rapaz, isso aí você mata a tua mulher. Você arrebenta com o teu relacionamento. Por quê? Rapaz, ela tá insistindo pra você fazer uma coisa ali pra vocês, pro bem-estar de vocês, você não faz. Mas você, na necessidade de agradar o terceiro, você negligencia a sua casa e corre lá pra agradar. Não posso falar não pro pastor. O empregado, o patrão pede alguma coisa que tá fora. Vou te dar um outro exemplo. Quero dar exemplos aqui pra te ajudar. Eu quero te ajudar. Você combinou de ir pro cinema com a tua família. Teu horário é às 18. 18 horas você encerra o teu expediente. E você combinou que 19 horas você estaria lá no cinema para assistir lá o Velozes e Furiosos com a tua família. E aí a tua família tá na expectativa. Todo mundo lá se arrumando. Tua mulher fez cabelo, fez unha. E os teus meninos pronto. E aí o teu patrão fala, rapaz, eu preciso que você fique hoje aqui para mim até as 19h30 no trabalho. Aí você fala assim, puxa vida. Não posso falar não pro meu patrão, né? Porque ele paga o meu salário. Porque quando eu preciso de alguma coisa, ele me ajuda.
Cara, mas você entende? Você entende que a prioridade, que é a tua família, você está negligenciando, você está deixando de viver aquele momento, você está causando uma frustração com a tua esposa, com os teus filhos, para agradar alguém, só porque você não tem coragem de dizer não? Só porque você está emocionalmente ligado a essa pessoa? Deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui é poderoso e vai te ajudar a se libertar. Recebe essa libertação sobre a sua vida. Você não deve nada a patrão nenhum porque ele te ajudou. Você não deve nada a pastor nenhum porque ele te ajudou em algum momento da sua vida. Ai, mas eu tenho uma dívida de gratidão. Isso é diabólico. Essa tal da dívida de gratidão é diabólico. Essa frase é uma frase que Satanás usa para aprisionar pessoas. Você me deve um favor, viu? Olha, quando você chegou aqui, você não era... Não, isso é diabólico. Isso aqui saiu da boca de Jezabel. Só pode. É Satanás e Jezabel, juntos. Ah, porque eu tenho uma dívida de gratidão com o meu pastor. Eu tenho uma dívida de gratidão. Não, não tem dívida de gratidão nenhuma. Se você é ovelha da coinonia, já recebe essa palavra. Você não me deve nada. Por mais que eu tenha te ajudado, por mais que eu tenha te abençoado, por mais que eu te dei dinheiro. Talvez eu te dei dinheiro, te ajudei muito já. E eu ajudei muitas pessoas. Você não me deve nada. Nada, nada, nada. Tá 0 a 0. O que eu fiz como ao Senhor. E é o Senhor que já me pagou. Eu só fiz porque Ele me deu primeiro. Entende? Já tá pago, não tem dívida de gratidão. Tem um respeito, tem uma honra, mas acima de tudo, você não pode negligenciar os princípios do cuidado com a sua casa para agradar alguém. E aqui eu quero colocar um ponto muito importante. Eu não estou dizendo de raríssimas exceções. Você trabalha no lugar, só tem você para fazer aquele serviço, não tem como fazer um outro dia, estourou um cano de água que só você consegue consertar. Se você não conserta aquele cano, a cidade inteira vai ficar sem água. Aí num caso, numa raríssima exceção, você vai pegar o teu telefone, você vai ligar para tua esposa, você vai ligar para os teus filhos, vai dizer, olha, a cidade depende do pai, filho. Amor, a cidade depende de mim, eu preciso ficar aqui para resolver isso, a gente vai ter que cancelar hoje o nosso compromisso, mas vamos remarcar para amanhã, ou vamos remarcar para 2 dias depois. Nós vamos cumprir essa agenda da nossa família, só que hoje o pai é necessário por causa do coletivo. Entende, gente? Pelo amor de Deus, não vai deturpar as minhas palavras, eu quero aqui te abençoar. Faz sentido isso aí, pastor Hélio? Esse é o caminho? Então eu quero te ajudar nisso, gente. Me ajuda a te ajudar, crente. Rapaz, eu tô pegando fogo, hein? Glória a Deus. Gente do céu, que coisa boa. Então, necessidade compulsiva de agradar o outro. Dificuldade de dizer não. Terceiro, sentir culpa por priorizar a si mesmo. Tem gente... Meu Deus, isso aqui... Olha que coisa. Me ajuda aí. Você já se sentiu assim? Meu Deus, mas o tempo que eu tô na academia treinando, eu poderia estar ajudando outra pessoa. Olha que loucura. E a gente ouve de outras pessoas. Ah, enquanto você estava viajando, a minha família passou necessidade. Ué, mas a culpa é minha? Não, querido. Às vezes as pessoas elas causam problemas que elas não te chamaram para ajudar a causar o problema. Mas elas te ajudam para tentar resolver. E elas transferem a culpa para você daquele problema que ela causou. Entende? Aí a pessoa se sente culpada por priorizar você mesmo. Ah, eu tô culpado porque, puxa vida, eu comprei algo pra mim e eu poderia ter comprado cesta básica pra dar pra tantas pessoas. Querido, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você ser generoso, abençoador, cuidar das pessoas, tudo bem, e nós fazemos. Mas você também precisa aprender a cuidar de você. Você é prioridade. Qual que é o mandamento? Ame o seu próximo como? A ti mesmo. Se você não se ama primeiro, você não tem condições de amar o seu próximo. Se você não se cuida, você não tem condições de cuidar do seu próximo. Se você não faz por você, você não tem condições de fazer pelo outro. Entende? Então, sentir culpa por priorizar a si mesmo. Quarto, a baixa autoestima e o medo do abandono. É o que a Carol falou agora há pouco aqui. As pessoas entram num casulo, entram numa prisão, entram numa cadeia almática. Ai, meu Deus, se eu não fizer, ela vai me abandonar. Meu Deus, essa mulher é a última bolacha do pacote negresco de Jesus.
Não, queridos. Não. Você precisa entender, você tem uma identidade. Olha aqui, ó. Não vai dar pra ver, né? Mas se você olhar no seu dedo aí, ó, você vai ver que você tem uma digital. E ela é única. O Senhor fez a tua digital única, a tua identidade ela é única. Você é um ser único. Desses bilhões de pessoas que existem na face da terra toda, você é único. Não vai encontrar ninguém igual a você. Encontra parecido. Nem os gêmeos. Eles são iguais. Eles são idênticos, mas tem diferenças. Você é único. Você é única. Entende, gente? Então, você precisa ressignificar esse lugar de baixa autoestima e do medo do abandono. Você precisa ressignificar isso. E a gente já vai pro próximo. Deixa eu ver quem tá aqui. A Carol tá dizendo, eu preciso estar bem para poder ajudar o outro. Preciso me conhecer para me cuidar e cuidar do outro. De maneira saudável, com amor e limites necessários. A Jô Simões está dizendo, ninguém consegue cuidar do outro se estiver quebrado e pela metade. É isso, Jô. Ê, Jô, tá bom demais, hein, Jô? Tem gente que se sente culpado por ter boa condição financeira. Olha aqui, gente. Aí a Carol colocou aqui, ó. Autossabotagem. Ô, gente, é isso mesmo. Eu já fui isso. Eu já vivi isso aqui, Carol. Eu me sentia culpado, às vezes, de ter, por exemplo, uma camisa de marca, um tênis bom. Meu Deus do céu, mas eu sou pastor. Que as pessoas vão pensar se me ver eu com tênis de R$ 800? A pessoa nem sabe que eu fui abençoado, que eu ganhei de alguém. E eu tinha essa necessidade de falar, não, porque eu ganhei, tá? Ó, essa roupa eu tenho porque eu ganhei, tá? Não, queridos, eu me livrei disso, em nome de Jesus. Você pode falar o que você quiser de mim, não tem problema nenhum, não. Eu não tô nem aí pra isso. Eu já me livrei disso, isso aí ficou lá no passado. E se quer me abençoar com coisa boa, eu gosto, irmão, gosto de coisa boa. Esse dia eu falei pra Deus, ô Deus, eu gosto de coisa boa, pastor Hélito. Falei, ou o senhor me dá condições pra ter, ou o senhor me muda. Ou o senhor me muda por dentro, ou o senhor me dá condições de ter, ué. Eu gosto de coisa boa. Amém, gente? Então nós precisamos trabalhar isso. Muito bom as contribuições de vocês aqui. Glória a Deus. A Deise está dizendo, eita glória, essa é a maturidade cristã que precisamos. Glória a Deus. A Janaína disse, falei para minhas filhas, isso aconteceu comigo no meu serviço na hora que falei que não dava, porque minhas filhas queriam ficar comigo e elas são minha prioridade. Só Jesus sabe como ficou estreito. Eita glória! A Deizinha está dizendo aqui, ó. Lembrei de uma orientação em situação de risco. Você precisa pôr a máscara de oxigênio primeiro em si, mesmo para depois ajudar os outros. É verdade. Quando a gente está no avião, né, Deise? A gente precisa colocar primeiro a máscara na gente para depois cuidar dos outros. É isso, gente. É isso. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Quantos comentários aí. Vamos aí, gente. Sobe o like aí, crente. Ó. Pá, 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 pá. Vamos lá. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar. A gente não cobra nada, nós não temos oferta, não temos nada aqui nesse programa. A única coisa que a gente pede pra você, sobe um like pra gente aí e compartilha com mais pessoas, porque isso ajuda a gente a entregar a mensagem pra mais longe. Amém? Então vamos lá. E agora, pra gente partir pro final, porque tá ficando extenso, né? E o tempo já foi. O que fazer para sair disso? Primeiro, reconhecer, admitir que há um padrão disfuncional. Você precisa entender sobre todos os traumas que a gente tem, doença, seja emocional, seja física, vícios. Primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que a gente tem um mal, tem um problema, que a gente tem uma disfuncionalidade. O cara que usa droga, ele precisa reconhecer, não, eu preciso de tratamento, eu tô doente. O dependente emocional, eu tenho uma doença. Entende? Reconhecer, esse é o primeiro passo. Admitir que há um padrão disfuncional. 2, trabalhar a autoestima. Olha aí, Carol. Investir em atividades que promovem a autoconfiança. Então nós precisamos investir nisso. E ontem eu falei sobre isso, aqui um pouquinho, sobre os investimentos. Se você tá com câncer e você vai no hospital lá e o doutor fala, ó, você vai ter que parar 1 ano da sua vida, você vai ter que parar de pregar, você vai ter que parar de cantar, você vai ter que deixar o cargo lá da tua empresa por 1 ano. O teu tratamento vai ser 1 ano e você não pode se expor a isso. Você tem que parar para fazer o tratamento, senão você morre em 5 dias. Você para tudo e vai se cuidar. E por que quando você percebe que você precisa cuidar das suas emoções, você não para as coisas para se cuidar, para se tratar?
Nós precisamos mudar essa cosmovisão, principalmente os crentes. Investir em atividades que promovam autoconfiança. Você precisa investir. Em alguns casos, vai ter que investir dinheiro. Vai ter que pagar uma consulta, vai ter que pagar uma terapia. Você vai ter que deixar de ganhar, talvez. Você vai precisar de sair do teu emprego para se cuidar, para se tratar. Ai, pastor, mas eu vou comer o quê? Ah, queridos, talvez, se você não se cuida, você não vai ter nem boca para comer no futuro. Então se preocupe primeiro em se curar. Trabalhar a autoestima, investir em atividades que promovam a autoconfiança. Terceiro, desenvolver a sua autonomia, criar rotinas, tomar decisões sozinhos, resgatar os seus hobbies. Casou, virou um mundo, velho. Jogava bola, voava, rapaz. Era ponta esquerda, fazia gol, assim, todo jogo. Casou, mas agora a minha mulher não deixa. Cara, é uma questão de combinar, de conversar. Traça prioridades. Organiza a tua casa. Ah, mas eu trabalho muito. Eu trabalho pouco. Rapaz, o tanto que eu trabalho, moço. Mas eu tenho tempo para brincar com os meus filhos, eu tenho tempo para namorar com a minha esposa, eu tenho tempo para aconselhar pessoas. Essa semana eu tive vários aconselhamentos aqui na igreja. Eu tenho tempo para fazer o programa aqui para vocês. Eu tenho tempo para estar ontem, eu estava lá em Mirandópolis, trabalhando na igreja lá junto com o pastor Neto, junto com os meninos ajudando. Fiscalizo Três Lagoas, prego aqui, prego ali. Nós temos tempo, treino na academia, praticamente 3, 4 vezes por semana. Queridos, nós temos a nossa agenda. Você precisa criar rotinas. Esses dias a Carol esteve, que tá aqui, ela perguntou para mim, pastor, como que você consegue fazer tanta coisa? Me ensina. É criar rotina, estabelecer padrões, ter uma agenda. Então a gente vai ter que o quê? Desenvolver essa autonomia. Ensina os seus filhos, aos poucos, desenvolver essa autonomia. Libera ele, olha, tá ficando adolescente, não, o pai leva, o pai busca. Vai liberando aos poucos, vai desmamando, vai empurrando para a vida. À medida com que ele vai obedecendo, você vai dando mais responsabilidade, você vai alargando mais as coisas. Manter o seu filho, a sua filha numa prisão, não vai prepará-lo para a vida e nem para o casamento dele ou dela. Quarto, nós estamos no que fazer para sair disso. Estabelecer limites saudáveis, coloque cercas. Aprenda a falar não. Isso é maravilhoso. Eu falo não sem culpa. Às vezes as pessoas que estão perto de mim falam, nossa, pastor, mas você foi duro quando você falou não. Não, não fui duro, só falei não. Pastor, eu posso tal coisa? Não. Por que não? Por que não? Às vezes os meus filhos, pai, pode? Não, filho, não pode. Pai, mas por que eu não posso? Porque não pode, filho, é não. Ele não precisa entender o porquê, ele precisa saber que eu estou colocando um limite. Tem um limite. Pode fazer? Pode. Não pode fazer? Não pode. Isso não é ser duro. Isso é colocar limites e ser responsável. Então, aprender limites saudáveis, estabelecer limites saudáveis. Quinto, aprender a lidar com a solidão. Entender que estar só não é estar vazio. Entende, gente? Você precisa entender, você tem que ter um tempo para você. Solitude, um tempo para você estar a sós com Deus, para você ouvi-lo. Um tempo para você chorar na presença de Deus. Um tempo para você dizer para Deus tudo aquilo que você queria dizer para um monte de pessoa. Mas que se você falar, você ofende. Tem coisas. Ontem mesmo eu passei por uma situação de manhã que se eu fosse falar o que eu queria falar, o que a minha alma queria falar, eu ia ofender muito. Aí eu peguei o meu carro e fui lá pro monte. Deus estava lá no monte? Não. Ele foi lá por causa de mim. Porque eu parei a minha vida para ter um lugar ali, para ter um tempo ali, ele foi lá. E aí ali eu falei tudo para ele. E eu voltei de lá top. Já entrei aqui no programa. Foi do programa. Eu entrei aqui, fechei aquela caixa e vim aqui para fazer o programa e nós arrebentamos aqui no programa, abençoamos a vida das pessoas e saímos daqui e tocamos a nossa vida. Por quê? Nós precisamos ter esse lugar de solitude, onde você pode falar tudo para Deus, tudo para o Senhor, você pode chorar, você pode rir, você pode ficar quieto e só ouvi-lo. Entende? Mas você precisa entender isso. Sexto, onde a gente procura ajuda? Nós temos aqui hoje, uma psicóloga e uma psicanalista até esse momento. Temos a Carol Esteves, que é psicóloga antiga, experiente, tem muitos anos na profissão, atende aqui em Andradina. Se você precisar, eu indico a Carol. Tem aqui a Jô Simões, que é psicanalista, é aqui da Igreja Koinonia, eu também a indico. Tem a pastora Elisângela, que também é psicanalista e não é aqui da Igreja Koinonia, mas é uma amiga, é uma pessoa assim que a gente trabalha em parceria juntos, eu também indico, tá bom? Então nós precisamos ter esses lugares. Terapia individual, psicólogos especializados em relacionamentos e autoestima.
psicanalistas especialistas nisso. Terapia de grupo, grupo de apoio, de codependência. Aí tem vários grupos. Mentoria espiritual, líderes maduros que possam orientar sem manipular. Líderes que você vai ter acesso ao coração deles, mas você não vai ficar com dívida de gratidão nenhuma. Puxa vida, eu tenho uma dívida de gratidão com o pastor Marcos por tudo que ele fez. Não tem que ter dívida nenhuma comigo, não. Você não me deve nada. Você é livre para voar. Você é livre para cumprir o teu propósito. Eu só peço uma coisa. Quando eu te ajudar a ser curado, ajude outras pessoas a ser curado também. É isso que eu falo. Eu já ajudei muitas pessoas a sair de fossas, a sair de relacionamentos ruins, a ressignificar casamentos, até financeiramente. A pessoa fala, pastor, quando eu ganhar na cena... Eu falei, não, irmão, não precisa me dar nada. Quando você tem a possibilidade de ter recursos, se eu já te ajudei financeiramente, você vai ajudar a vida de outras pessoas. Você vai abençoar a vida das pessoas. Aquilo que eu fiz por você, você faz pelo outro. Aquilo que o teu patrão fez por você, você faz pelo outro. É isso que a gente precisa entender. Uma mentoria espiritual de líderes maduros que possam te orientar sem manipular. E aí nós podemos indicar aqui depois para vocês alguns livros. Práticas pessoais, meditação bíblica. Pelo amor de Deus, gente, cuidado. Eu tô vendo alguns cristãos evangélicos aí atrás de yoga, atrás de outra. Cuidado, gente. É meditação bíblica. É a meditação na palavra de Deus. Não é medita. Não, pelo amor de Deus, gente. Vocês podem abrir portais espirituais aí para entrar demônios em vocês. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente pode falar um pouquinho sobre esse assunto outro dia. Mas práticas espirituais, como meditação da palavra de Deus, sabe? Abre o texto, fica sozinho, pede ao Espírito Santo a iluminação dessa palavra. Deixa eu te ensinar algo aqui. Você não pede para Deus te revelar. Deus não revela mais a palavra. A palavra já foi revelada, ela foi inspirada e ela foi escrita por vários autores. E foi fechado o cânon. Então a revelação de Deus na palavra, ela se encerrou. O que você pede para Deus quando você vai ler a Bíblia? É a iluminação. Senhor, me ilumina. Ilumina o texto bíblico. Por isso que muitas pessoas não entendem. Senhor, me revela a palavra. Ele não vai revelar a palavra. A palavra já foi revelada e o cano já foi fechado. Senhor, ilumina. Ilumina os olhos do meu entendimento. Ilumina a tua palavra para entrar no meu coração, para que eu possa compreendê-la e aplicá-la. Essa é a oração que você precisa fazer, ok? E para fechar, rompendo as correntes. Você nasceu para se relacionar em liberdade, não para sobreviver em uma prisão emocional. Se você hoje perdesse todas as suas influências, todas as pessoas que te ajudam, todas as pessoas que estão ao seu redor, e você ficasse sozinho, quem seria você? Quem seria você sozinho? Quem seria o Marcos sozinho? Quem seria você, músico, se hoje você perdesse o seu instrumento? Se você perdesse a plataforma? Quem seria você, pastor, se hoje você perdesse o microfone? Se Deus tirasse o microfone de você hoje? Se você, por um acidente, perdesse toda a sua família? Quem seria você? Você, empresário. Se Deus hoje tirasse de você tudo que você tem, quem seria você? Qual é a sua identidade? Eu quero encerrar essa reflexão falando isso com você. E agora eu quero aplicar dois textos. João, né? Que eu falei, João capítulo 4, acho que versículo 12 e 13, Hélito. João 4, 12 e 13. João 4, 12 e 13. O Evangelho de João, bem assim, seus filhos, tal. 13, deixa eu ver. Afirmou Jesus. Aqui, ó, é isso, ó. Nós estamos falando da mulher samaritana. Essa palavra está muito quente dentro de mim, muito viva. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos colocar João 7 agora, Hélito. E a gente finaliza. Olha que lindo isso aqui, gente. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. João capítulo 7, 38. Quem crer em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Finalizo aqui esse programa dizendo para você, o único que pode transformar a sua vida de uma vez por todas, suprir todas as suas carências, estabelecer um lugar de dependência espiritual, te transportar da dependência emocional para o lugar da dependência espiritual, abrir as suas algemas. Queridos, com os olhos espirituais eu posso ver algemas caindo nessa manhã, sendo abertas, ó. Algemas sendo tiradas, algemas que aprisionavam a sua alma, que fazia você ficar nesse lugar de vitimismo, nesse lugar de autoestima baixíssimo. Ó vida, ó céu, ó azar, ninguém me discipula, ninguém me liga, ninguém olha para mim. Ei, o Senhor está olhando para você e Ele nessa manhã resolveu transportar você desse lugar da dependência emocional para esse lugar da dependência espiritual. A fonte de água viva, essa água que você bebeu, porque você creu em Cristo, porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, então essa fonte está dentro de você. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu rio, do seu interior, fluirão rios de água viva. Você vai jorrar, você vai brotar na vida de outras pessoas. O seu testemunho de cura, de transformação, vai curar muita gente, vai abençoar muita gente. Essa é a palavra que Deus está liberando sobre a sua vida nessa manhã. Você de perto, você de longe, você recebe essa palavra em nome de Jesus. E hoje eu quero encerrar orando por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero que o Senhor nessa hora, o Senhor abra todas as algemas, todas as correntes que estão ligando essas pessoas ao passado delas, à dor, à tragédia, aos traumas emocionais. Na autoridade do nome de Jesus, eu clamo pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário e eu vejo pelos olhos da fé algemas sendo abertas, pessoas sendo livres e um novo cenário sendo reconstruído para a glória do nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus, que a fonte de água viva possa jorrar de dentro de você e que o seu testemunho impacte a sua família, a sua cidade, o seu estado e que o seu testemunho se torne um testemunho para as nações da terra. Deus te abençoe. Ótima sexta-feira.